Boa noite, quem nos estiver a acompanhar. Esta é a quarta conversa online, dança iminente, sobre esta dança que está na iminência de acontecer. Hoje conversamos sobre oráculos e transcendência em busca do que não é palpável.
valorizando a liberdade do gesto artístico e do seu conteúdo poder ser o próprio ato artístico e não ter de abordar declaradamente questões exteriores a si próprio, e facto que não deveríamos estar sequer hoje a ter que defender, mas sinto que há ameaças que possam estar a pôr em causa essa liberdade do gesto artístico por si próprio. Estamos ainda assim aqui a falar de um aspecto inerente a todo o projeto artístico, que é de estar no mundo e por isso ser ressonância do mundo, mas não seja através do olhar de quem vê e da ligação dos próprios artistas, intérpretes, criadores, co-criadores, na sua relação com o mundo e porque eles também estão no mundo. Com esta ressalva, refletimos sobre o mundo e a sociedade, com 3 artistas, coreógrafos e intérpretes, a Sara Anjo, a Teresa Silva e a Luísa Saraiva, que apresentam peças nesta edição do DDD, do Festival DDD. O Oráculo, da Sara Anjo e da Teresa Silva, sendo que estas 2 artistas têm trabalho também em nome individual ou com outros coletivos, e Arc, de Luísa Saraiva. Nesta conversa, guiados pelo tema do Oráculo, temos também connosco a Rita Diamond Casais, que desde pequena estuda astrologia, mas vai partilhar connosco as muitas portas para outros entendimentos do mundo e outras experiências de ser não palpáveis que tem estudado. Eu sou Cláudia Galhós, vou moderar a conversa. Temos connosco também a Cláudia Braga a fazer a tradução para a língua gestual portuguesa, que é sempre um prazer e nunca é demais. Qualquer dia ela vai ter que começar a fazer-nos perguntas também. Pronto. Hoje é dia 25 de Abril, é um dia muito especial e é importante assinalar que esta conversa está a acontecer no dia 25 de Abril. Ainda assim, também importa relembrar que com esta conversa que finaliza às 4, vão às 4 ficar online até ao final do Festival DDD, até dia 30 de Abril. Dizer também que quem está a acompanhar via Facebook pode, a partir daqui a meia hora, se quiser, começar a colocar questões, comentários, escrevendo, que depois eu introduzo na conversa. Por acaso, mas eu acho que é um facto significativo, e por ser hoje 25 de Abril, esta conversa vai ser no feminino. Para já, depois venham todas as vozes que se queiram juntar a nós, de todos os géneros e de todos os géneros intermédios ou outros géneros, quem queira que se junte a nós, que será um prazer. Mas até eu tinha pensado começar de outra maneira, mas vou começar por essa pergunta. Se é que é possível, neste tema que nos é proposto, oráculos e transcendência em busca do que não é palpável, se é possível haver uma perspectiva feminina para esta questão, se há um feminino nesta questão. E a pergunta é para todas, e quem, se quiser, eu vou lançar, tenho aqui várias perguntas preparadas que não sei, que é para improvisarmos esta conversa, portanto, quem é que começa? Quem quer saber uma resposta primeiro? Eu posso Sara. Acho que nós, a Teresa e eu não temos pensado tanto sobre a perspectiva feminina ou de género. Acho que para nós uma coisa que tem sido sempre muito importante e fundamental é pensar no oráculo habitando o corpo, este corpo que existe em nós e que neste caso é palpável, esta matéria, e que nela habitam diferentes conhecimentos, diferentes saberes, e isso é de um enorme valor. Então, no nosso trabalho fomos sempre tentando sublinhar e assinalar essa questão dos diferentes conhecimentos, das diferentes linguagens, das diferentes capacidades que estão em nós e da força que elas têm. E claro, isso dá lugar à diversidade, seja em que direção for. Cláudia,
Teresa Silva. Sim. Não, quando fizeste a pergunta, eu lembrei-me do Tiresias, que é da mitologia grega, e ele é um homem que, na verdade, quando ele fica cego, é quando ele começa a ficar vidente. Mas ele tem esta particularidade acho que pronto, espero não estar a contar errado, mas há uma altura da vida dele em que ele se torna mulher, ou passa por uma fase de ser mulher, e então acho que quando ele se torna cego, encontra este, não é, o ver além, não é, ver de olhos fechados, de alguma maneira, mas também muito por ter passado pela experiência de ser homem e de ser mulher. Pronto. Lembrei-me dessa figura, assim que, pronto, dizendo assim pelas minhas palavras, mas lembrei-me dessa figura. E eu acho que, pronto, a Sara falou já um pouco entrando no nosso projeto, de facto, era uma... pronto, há esta crença de que o corpo tem, de facto, este conhecimento, tem a sua experiência de vida, não é? E que isso é suficiente para ser um oráculo. Basta, se calhar, estarmos atentos ao que vai acontecendo no nosso corpo, escutarmos o corpo e deixarmos ele falar de alguma maneira. Rita ou Luísa, quem é que quer entrar aqui? Parece-me que não, Rita, o universo é completamente aberto, quer dizer, em todos os casos, mas quando falas da astrologia e falas aqui de cosmogonias, é completamente aberto. Não conheço tão bem o teu trabalho, mas tenho ideia que não é uma questão específica do teu trabalho, mas o feminino. Sim, acho que especialmente neste trabalho, fazer uma correção, o trabalho também é uma colaboração entre mim e a coreógrafa turca Sanem Gökçe Gültekin. Nós somos duas mulheres também, não é? Duas pessoas que se identificam com o género feminino, mas não foi uma questão diretamente perguntar o que é que isso tem, qual é a perspectiva feminina, mas muito mais, por exemplo, na questão da harmonia e da entonação, e o que é que significa ter duas vozes femininas e duas vozes masculinas, e porque é que há certas distribuições que são possíveis e outras distribuições que não são possíveis, e o que é que isso significa no nosso entendimento da forma como a voz é percebida ou é interpretada, sendo a voz um elemento que é efêmero, que pode ser transcendente, não é? São essas questões que nós nos colocamos, e qual é a diferença entre ouvir a voz de uma mulher ou uma voz de um homem, porque obviamente são relativamente reconhecíveis a nível de frequências, e porque vivemos numa sociedade que constrói diferentes significados em torno dessas vozes, aí sim perceber perspectivas femininas ou masculinas, e por exemplo, nós escolhemos cantar algumas músicas que no original são cantadas por homens, decidimos cantá-las em soprano, portanto fizemos algumas mudanças, mas não diretamente relacionado com uma questão de transcendência, mas mais de percepção e de percepção do género, neste caso numa música de 1692. Rita, obrigada, Luísa. Eu acho que é assim uma primeira pequena entrada. Rita, queres acrescentar alguma questão a esta? Quero, foi engraçado, foi assim um momento muito pouco oportuno para perder a internet. Exato, eu estava a pensar se íamos passar em frente, se entravas ou não. Mas houve aqui uma coisa que eu achei interessante, que foi a Sara que referiu, que era a questão do oráculo habitando o corpo. E respondendo à tua pergunta no feminino, Cláudia, há uma questão interessante. Claro que é assim, uma pessoa que menstrua não tem que ser necessariamente mulher, e há mulheres que não menstruam. Mas antigamente, quando essa noção era mais quadrada, a questão do ciclo menstrual era muito importante para a leitura do oráculo. Portanto, por exemplo, uma pessoa que trabalhasse com sonhos,
os sonhos mudam conforme a fase do ciclo menstrual em que estamos. Então, por exemplo, dependendo da fase da história, as mulheres que estavam a menstruar, ou melhor dizendo, em termos mais corretos hoje em dia, as pessoas que estavam a menstruar, em determinados espaços no tempo, ou era muito positivo ou muito favorável sonharem e serem um vessel, não é? Um receptáculo, um copo transmissor de informação, ou então noutras eram altamente castradas, dada a sua capacidade de receber informação. Portanto, dependendo da fase da história em que estamos, como eram mais receptivas na fase pré-menstrual ou menstrual, dependendo da fase, ou isso era visto como uma coisa fantástica, ou então, como aconteceu nesse mito grego, era muito, como é que é dizer, não era castigado, mas era frowned upon, ou seja, as pessoas tinham medo desse excesso de sensibilidade que essas pessoas que menstruavam tinham. Portanto, é assim um pequeno pormenor que mandei de trazer. Sim. Eu acho que realmente tu também trouxeste esta dimensão de que mesmo todas estas convenções estamos hoje desafiados a olhá-las de outra maneira, porque a própria menstruação não define por si só o feminino, ou o feminino não é definido pela menstruação, todas estas categorias também estão a ser baralhadas e pronto, foi um arranque de conversa para um tema que eu acho que vai ser muito rico. E eu aproveitava para voltar a ti, se calhar, Rita, para na perspectiva de quem acompanha a dança também, e se tu podes, um pouco em jeito de introdução, para continuarmos a conversa, que afinidades encontras tu entre a dança e o que estudas, sabendo isto que tu já me disseste, que a dança, que a astrologia é para ti uma técnica para acederes a leres que mais te interessa, que é o símbolo. Portanto, é um código para chegares a um lugar mais vasto. Que afinidades e que encontras para teres este interesse pela dança? Então, a astrologia, no fundo, é o movimento dos planetas à volta de um centro. Mas pronto, isso já é muito técnico, mas é um movimento. Então, e é um movimento cíclico e rítmico. Então, se quisermos até resumir assim muito rápido, a astrologia nada mais é do que a leitura do movimento. Só que em vez de ser um corpo humano, são corpos gigantes. Mas no fundo vai tudo dar ao mesmo. Então, aliás, até houve, quando eu estava a ver as coisas da Luísa, houve uma coisa que eu achei super interessante na realidade, que foi, exatamente, que é no site era um corpo acústico que ouve, que recebe, que reverbera, que ecoa, não é? Então isto é a mesma lógica, ou seja, os próprios planetas têm som e fazem som. Até há pessoas que fazem essa mistura planetária das notas musicais, por exemplo, lá está, as notas com os planetas. Então, no fundo, podemos resumir isto a... Estamos aqui com alguns probleminhas. Estava a parecer que eu acho que estamos aqui. Eu acho que a Rita anda também em trânsito entre estar e não estar. Mas já estás? Rita? Desculpa. Estavas a dar como exemplo o trabalho que tiveste a ver da Luísa e realmente estas relações entre as ressonâncias sonoras e depois acho que todos perdemos um bocadinho. Então, que é esta questão da ressonância, que, não é? Neste caso sonora, pegando a terminologia da Luísa, mas que se pode resumir a este eco de movimento e de emissor e receptor de símbolo, sendo este símbolo, neste caso específico da astrologia da dança, o movimento, no fundo.
Sim. A outra dimensão é que, de alguma forma, talvez possamos problematizar em relação à equação que nos é proposta, é o corpo, como a Sara também disse ao início, que é algo aparentemente tão concreto, de que forma é que ele se desmaterializa ou pode aspirar a uma certa desmaterialização ou um outro estado, sendo que estamos a falar de dança, que trabalha com o movimento no corpo. Sendo que isto é uma visão também retrógrada, porque o movimento pode estar em toda a parte e ser dança. Mas, neste caso, estamos a falar de pessoas que trabalham com o corpo, ainda assim. Esta definição que a Rita propôs, ou esta imagem que a Rita propôs, vibra, reverbera em vocês e em ti, Luísa, certamente. Sim, quer dizer, eu acho que a imagem que a Rita está a falar também faz muito parte da ideologia barroca em termos de teoria da música, porque o Purcell ainda usava muito essas referências, nomeadamente a teoria da harmonia das esferas, ou seja, a ideia de que o universo tem um som e que se move numa harmonia. E na peça, na obra do Purcell que nós cantamos, há precisamente uma parte inteira dedicada à música do mundo que se mexe com a harmonia e com o ritmo e com, enfim, que se mexe e que se move em relação com essa música e não necessariamente por outros processos físicos. Portanto, a ideia de que, de facto, o universo é som, e porque há som, há reverberação e há eco, e foi exatamente com esse princípio que nós trabalhamos. Portanto, movimento que tem uma qualidade musical, movimento que vem do eco do som, ou som que tem um eco do movimento, e, portanto, foi esta relação entre movimento e som, e usando para isso principalmente o corpo como instrumento de som e como instrumento de movimento, que nós quisemos trabalhar. E, portanto, claro, essa questão da harmonia das esferas é bastante presente. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa, Sara ou Teresa, mas eu ia pegar precisamente na questão do oráculo e do corpo como oráculo, que vocês também colocam claramente na vossa peça, e que, Sara, tu já falaste sobre isso, mas para levar aqui uma possível especulação sobre o que é que podemos entender, e acho que podemos ter entendimentos diferentes, do que podemos entender sobre um corpo como oráculo. O que é que ele pode significar? Imagino que significará uma coisa para a Sara, para a Teresa, no contexto até desta peça, poderá significar depois algo diferente para ti, Sara, e para ti, Teresa, em termos de outras concepções. E Rita, também queria saber a tua perspectiva sobre uma ideia de corpo como oráculo, e Luísa, dentro também do que tu já expuseste, há aqui um trânsito e uma circulação de que o corpo é um mídia, mas também um gerador, mas também um replicador, e tudo no intermédio. Pensarmos se a questão de um corpo como oráculo é algo que te faz sentido. E, portanto, a pergunta era para as quatro. Podemos pensar um corpo como oráculo? O que é um corpo como oráculo para cada uma? Vocês, Sara e Teresa, que lançam essa questão na vossa própria peça. Acho que a Sara já descortinou um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer na peça, mas há de facto um tentar escutar, um tentar aceder aos vários conhecimentos que o corpo tem em si, aos vários saberes. E pronto, se calhar há uns que estão mais presentes, outros que estão mais escondidos, ou que são menos solicitados, ou que são menos valorizados.
e digo isto, pronto, nas nossas vidas. Eu acho que no nosso trabalho tentámos que esses se calhar que estão mais escondidos ou mais desvalorizados, ou que tentassem estar mais presentes. Eu lembro-me quando estávamos no processo da peça, nós fazíamos muito, dançávamos muito uma para a outra, eu para a Sara e a Sara para mim, e era quase fazer uma espécie de dança oracular do dia, de alguma maneira. E essa dança acabava por, muitas vezes, por nos revelar, ou seja, era uma espécie de dança de movimento autêntico, que é um tipo de movimento em que nós não há propriamente um início ou uma premissa, é só expressar, deixar o corpo se expressar, e fazíamos uma para a outra, e essas danças acabavam por ser muito reveladoras daquele momento, daquele presente, e às vezes coisas que nós próprios não estávamos conscientes que estavam a acontecer connosco acabavam por se revelar nessas danças, e muito através também do olhar da pessoa que via de fora. Que ainda é outra coisa, não é? Porque nós a dançarmos, coisas se revelavam, não é? Para cada uma de nós, que depois às vezes são coisas que às vezes são difíceis de dizer por palavras, o que é exatamente, não é? Uma sensação, hoje estou assim, hoje ainda não tinha digerido aquela coisa do pequeno almoço, no sentido, não da comida, não é? Mas qualquer coisa que aconteceu no início do dia e que ainda estava ali a reverberar. Mas depois, não é, através do próprio olhar da pessoa que está, não é, que está a observar esta dança, muitas vezes nós tínhamos uma pequena, não é, conversávamos, a pessoa dizia o que é que tinha visto, e pronto, ainda era outra camada de leitura e de interpretação. E acho que esses momentos para nós foram muito fortes. Nós tínhamos momentos, falávamos que estas danças às vezes eram as danças da luz e as danças do escuro também, no sentido em que às vezes as coisas estão realmente mais visíveis e mais à flor da pele e são mais evidentes, mas outras vezes era preciso começar a dançar para perceber as coisas que estavam mais escondidas, mais difíceis de aceder, zonas às vezes mais traumáticas ou mais conflituosas entre nós. Pronto. Às vezes a dança ajudava a aparecer essas outras camadas. E depois nós temos cartas que nós construímos para a peça, que nós criámos para a peça, e houve uma altura que nós também começávamos a criar relações entre as danças e as cartas, e eu senti mesmo que neste processo quase que se revelou, ou que se acordou um outro modo, um outro entendimento, um outro modo de pensar o corpo, de pensar a expressão, porque muitas vezes eu e a Sara falávamos por imagens, eu tenho algumas cartas aqui, pronto, depois posso mostrar, mas muitas vezes dizia, olha, eu lembrei-me desta carta quando estavas a dançar, né? E muitas vezes falávamos por imagens, por símbolos, e já não era, pronto, claro que havia sempre o lado verbal, mas realmente havia todo um lado do símbolo, do simbolismo, das cores, do que é que cada símbolo também representa para cada uma de nós, que se ativava. E muitas vezes estávamos as duas a olhar para as cartas e comunicávamos através dessas imagens e através do que acontecia, da nossa sensação das danças ou da nossa leitura das danças, não é? Desta visão das danças. Então tudo isso assim criava uma zona que eu acho que é menos verbalizável por palavras, e que eu acho que conecto ainda com essa pergunta, né, do corpo como oráculo, porque muitas vezes é isso, às vezes são zonas mais difíceis de aceder, ou mais difíceis de pôr por palavras ou de entender, mas elas são completamente claras, e são completamente evidentes, mas às vezes é difícil de falar sobre elas, pronto. E acho que mesmo assim no nosso trabalho, no nosso processo, foi muito por aqui, por esta observação, né? Dar a ver e ver, porque a dança também é isso, não é? Eu acho que a dança é dar a ver
o que está a acontecer em nós, o que está a acontecer à nossa volta, como é que nós vemos o momento presente, não é? Que decisões é que estamos a tomar no momento presente. Portanto, a dança tem essa capacidade de dar a ver, e um corpo que dança é um corpo vidente, de alguma maneira, pelo menos para mim. Sim, sim. E esse duplo sentido da visão, né, da pessoa que está realmente a observar e que também projeta coisas, né, também vê outras coisas. E depois esta dimensão das cartas, que realmente é todo um universo que se abriu assim de simbolismo, de falar por imagens, de como é que algumas imagens de facto nos tocam, não é? Um círculo tem uma simbologia para mim que é diferente para a Sara, mas depois era muito interessante como é que as nossas duas visões se complementavam, ou não é? Ou uma desafiava a outra. E foi um pouco assim que nós fomos descobrindo o corpo como oráculo, de alguma maneira. Sara, queres acrescentar alguma coisa? Este corpo como oráculo? Sim, quando o que a Teresa estava a dizer, o nosso princípio era muito dar atenção agora, ao que está a fazer sentido, ao que está a fazer sentido agora, neste momento. E com o que a Luísa e a Rita estavam a falar, estava-me a lembrar da relação das coisas, que nós também procurávamos estar atentas a isso, não é? A Rita falava dos planetas, então as diferentes escalas, neste caso os corpos celestes, numa escala tão grande, tão macro, quase abstrata, porque é difícil de imaginar essa escala tão grande, e depois esta escala micro do corpo, mas de estar tudo em relação à influência dos planetas, a influência das marés, a influência do ciclo menstrual, a influência da conjectura económica, social ou política, e esse agora, com todas essas relações e essas influências, cria um sentido no momento, que era o que nós procurávamos muito estar atentas. E nessa questão do corpo como oráculo, era também, há um outro princípio que é a tentativa de não deslocarmos o conhecimento para fora de nós. De um modo geral, o oráculo depende de um sistema, não é? Ou nós criamos um sistema, ou nós temos um sistema. A astrologia falará de uma forma, e outras técnicas, outros sistemas usam. E depois nós relacionamos com eles, cria-se um sentido, fazemos a nossa leitura. E o que a Teresa e eu tentávamos fazer era que esse sistema viesse mesmo de dentro de nós e que ele não fosse projetado numa entidade exterior. Então, acreditar que está cá, não é? Muitas vezes nós pensamos, a cognição, não é? O conhecimento que o corpo cria, ele vem da sensação, ele inicia-se na sensação e na percepção. Então, ele vem daqui, da experiência que é vivida do corpo. Então está cá, não é preciso projetar para fora. É óbvio que está tudo em relação e está tudo a atuar, mas não fica dependente de uma entidade exterior. Então, nós procurámos fazer muito esse exercício de, ok, vamos mergulhar cá dentro, em nós, esta escuta que a Teresa falou tanto, abrir o mais possível essa atenção. Então acho que a grande ambição desta pergunta para nós é isso, é o corpo como oráculo, é este mergulhar cá dentro e encontrar isso. Eu gostava que a Rita fosse a última a responder. Pergunta-te, Luísa, gostava de te ouvir a ti, mas é evidente que estas questões na dança contemporânea já se têm colocado há muito tempo, no sentido desta procura, que a dança é privilegiada nisso e é um dos motivos pelos quais eu sou tão fascinada e acompanho tanto, é realmente por ter o corpo como este grande ativador de consciência
de ressonância de tudo o que está em relação e, portanto, e ter aqui uma potência e ele poder nos despertar, acordar para uns sentidos mais apurados, para alcançar outros estados, mesmo que, e durante muito tempo, nem sequer se falasse, nomeasse esta procura com transcendência ou ou algo mais do misticismo, ou do território do misticismo, ou pronto, ela por si já tem isso. No teu caso, é claramente dança contemporânea, nesse sentido o corpo tem essa potência. Mas também há esta questão em concreto, com esta nomeação específica, ou tem a ver com esta potência do corpo? Quer dizer, eu acho que estas nomenclaturas são tudo metáforas, obviamente são utilizadas na dança contemporânea, como são utilizadas em todas as disciplinas em que a leitura é um elemento principal, não é? Portanto, a dança o que nos oferece é a possibilidade de leitura, porque a linguagem que utiliza é aberta o suficiente, é ambígua o suficiente, e o mesmo poderíamos dizer dos oráculos, como poderíamos dizer de psicólogos, como poderíamos dizer de bruxas, como poderíamos dizer de fadas que só ouvem a voz, e portanto são tudo atividades que exigem uma leitura, e portanto como exigem uma leitura, utilizar este tipo de metáforas, especialmente porque nós inserimos numa cultura ocidental e portanto fomos influenciados muito pela tradição grega, e portanto oráculos fazem sentido para nós, e acho que neste momento quase toda a gente que trabalha e estudou dança contemporânea provavelmente já fez alguma vez na vida danças do oráculo, danças telepáticas, porque são scores muito utilizados na criação, precisamente porque jogam com essa questão da leitura e da interpretação, e nós usamos isso também no processo, porque toda a peça, todo o movimento da peça praticamente é improvisado, do hard, não há quase nada fixo, e a premissa era sempre dançar, como nós que sabemos a peça é mais de uma hora e nós sabemos a peça inteira de cor, não só nós podemos dançar a peça, como também encontrar a peça, ou seja, muitas vezes havia improvisações de som em que a ideia era tentar adivinhar qual era a música que o outro estava a pensar e daí começar a cantar diretamente em 4 vozes. E isso obviamente, quer dizer, é telepático, mas não é, obviamente, não é? Quer dizer, eu acho que são só metáforas que nos ajudam a trabalhar de uma outra forma, ou seja, a trabalhar de uma forma em que nós não sabemos o que vai acontecer, em que estamos abertos ao que está a acontecer no momento, em que estamos abertos à experiência, em que estamos abertos ao erro e especialmente em que temos uma atenção diferente às pessoas que estão connosco em palco e também ao público, porque não estamos a trabalhar dentro de limites fixos e claros, não é? Portanto, eu acho que isto é um processo que, enfim, que na dança contemporânea eu até diria que é quase normativo, mas no bom sentido, porque sim. acho que a procura de fazer uma leitura no momento daquilo que está a acontecer, reagir a essa leitura é que torna as peças vivas, abertas, com capacidade de se adaptarem, de crescerem, e portanto nessa perspectiva sim, identifico muito com tudo o que a Sara e a Teresa disseram, mas nós trabalhamos mais com a questão da entonação, e como é que nós conseguimos encontrar isso, não só no som, que é evidente o trabalho que tem que ser feito, mas também no movimento. Alinhar. Eu sei que era o nosso alinhamento. Era quando é que isso acontece e quando é que isso não acontece e porquê. E, portanto, desse ponto de vista, não é? A percepção daquilo que está a acontecer é sempre o mais importante. Rita, queres partilhar a tua visão sobre o corpo como oráculo connosco? Em termos técnicos, um oráculo tem que se preparar para ser oráculo. Então, um oráculo que usa o corpo tem determinadas
trabalhos de casa, vamos dizer assim, para estar mais sintonizado. É como aquela questão de ter o Wi-Fi, não é? Ou seja, é preciso haver opções, uma boa internet, sei lá, 4G, pronto, um computador. Então é a mesma lógica. Então, por exemplo, um oráculo que usa o corpo como oráculo, porque há vários estilos diferentes para ser oráculo, mas um determinado que usa o corpo como oráculo, por exemplo, uma prática muito importante é o jejum. O jejum, o vegetarianismo, se não for vegetariano, a questão do sacrifício do animal como um rito sagrado, portanto, há várias coisas que se faz para que o corpo esteja melhor sintonizado para fazer essa leitura. E houve aqui uma questão que eu achei que foi aparecendo aqui, que é o corpo é um espaço de símbolo também. Ou seja, os meus pés não significam as minhas orelhas. E não significa o meu olho direito e não significa o meu olho esquerdo. E o meu mindinho tem um significado diferente do meu fígado. Ou seja, isso também era uma coisa a ter em consideração. E, curiosamente, nas várias culturas distintas, o significado acaba por ser o mesmo. Ou seja, o significado que está, o símbolo que está associado aos pés, transversalmente, quando vamos à essência das coisas, é o mesmo. Eu, por exemplo, uma pessoa que vai ter com um oráculo e ele tem um tremor nos pés, ele vai usar isso como um sinal, uma mensagem. Ora bem, eu senti isto nos pés quando falaste do teu tio, portanto, isto significa aquilo. Então aqui foi uma questão que a Sara também disse, que é o do conhecimento que vem de dentro. E há esta questão, é um sistema, como vocês referiram, de procurarem fazer a vossa peça a partir de um sistema interno e não de um Deus qualquer externo, não é? Pronto, isso já são palavras minhas, mas... então, o limiar do profano e do transcendente, nestes casos, está no próprio corpo. Então, o próprio corpo, em determinados momentos, pode ser profano, mundano, ou pode ser transcendente. O mesmo espaço. Então, esse limiar, o oráculo tem a capacidade de, esse limiar, ele não tem que ir até apanhar um metro, ir até ao templo, voltar para casa. Ele faz isso aqui. E para que ele faça isso aqui, jejum, etc, várias coisas diferentes. Pronto. Não recebe informações de certos dias, recebe noutros descansa, certas alturas do ano faz, noutras não faz, milhares de preparações diferentes, pois isso já depende da cultura. Ou seja, aqui a questão que eu acho interessante na questão do corpo como oráculo é que o templo e o não templo, portanto, o profano é profanos, não é? Portanto, fora do templo. O fora do templo e o templo estão no próprio corpo. Ou seja, que não é essa questão que eu achei muito bonita do sistema que vem de dentro ou o sistema que vem de fora. O fora e o dentro é a mesma coisa. No final do dia, sim. Não sei se respondi. Respondeste, e isso é muito interessante porque, pronto, vamos para aqui para outra questão que eu já tinha aqui apontada, mas antes de levar, porque eu tive uma conversa prévia com a Rita, porque ainda assim eu estou muito mais à vontade no território da dança do que no território das astrologias e das estrelas e do transcendente, mas nós conversámos sobre isto, sobre o corpo como oráculo, e tu deste uma resposta que me desarmou muito e que depois desenvolveste, que é, nós não precisamos, para ler o mundo, não precisamos estar só a olhar para as estrelas, podemos olhar para o corpo. Tu respondeste-me assim, depois explicaste-me, e eu achei isso assim extraordinário, porque de repente, no fundo, eu acho que tem a ver com o que tu acabaste de dizer, porque é quase pôr num... Para mim foi como eu li, porque é uma dança, porque o corpo é o seu instrumento de trabalho. Mas puseste quase o corpo ao nível das estrelas, para mim. Sim, porque, por exemplo, a astrologia tem uma base profundamente indiana. E a Índia resume-se, no fim do dia, ao conceito da teia de aranha. Então, isto é uma teia de aranha gigante, mas que tem um centro. Então, não há qualquer diferença entre estar a ler o corpo, ou o corpo estelar, ou o corpo d'água, ou seja, aquelas pessoas que leem os veios d'água
Há pessoas que leem conchas, há pessoas que leem pedras, há pessoas que leem fígados de animais, há pessoas que leem azeite e água, isso é muito comum em Portugal, ou o próprio corpo, não há qualquer diferença. Porque, ou seja, e tendo a astrologia esta base, não é, profundamente indiana, no fim do dia resume-se tudo à mesma coisa. Pronto, posso estar aqui na teia de aranha ou posso estar aqui na teia de aranha, mas ainda estou na teia de aranha. Sim. Tu falaste também agora do profano e do transcendente e ele ser simultaneamente fora do templo e dentro do templo. E isso suscita uma ligação com uma questão que eu tinha também, que é, de alguma forma, vocês ajudarem-me a pensar este lugar do espaço teatral, com todos os desafios que temos hoje em dia, por causa da dificuldade das presenças ao vivo e das partidas ao vivo presenciais, mas ainda assim este lugar quase sagrado, para não dizer-se mesmo sagrado, este novo templo, este templo antigo, que é o lugar do teatro. E que Sara e Teresa, vocês trabalham também sobre isso, e eu acho que reativam a nossa consciência desse lugar do teatro como espaço de entrada numa outra dimensão ou num outro lugar em que estamos numa outra forma de contacto com os sentidos, e portanto ele ganha esse misticismo e nós somos ativada a nossa consciência desse lugar do teatro. Isso está claramente na vossa peça, mas Luísa também está em qualquer peça, lá vamos nós, não é? Porque está na base de toda a história das artes e recorre no nosso tempo contemporâneo a importância de reverberação deste lugar que estamos hoje. E parece que se calhar estamos sempre a falar do mesmo, que é um desejo muito profundo de ativar-nos, não é? Ativar as nossas capacidades de recepção e de percepção e de sentir e de ler uns aos outros e de estar em contacto uns com os outros. Mas isto não é um caso menor, não é uma importância menor. A importância de revalorizar esses lugares. E pronto, e portanto, então pedir-vos que me ajudem a pensar a dimensão quase sagrada até num sentido profano, mas sagrada, dos espaços teatrais como templos de ativar um outro sentido que nós precisamos também no cotidiano. Se calhar primeiro passar... Olha, Luísa, queres começar por responder? Para não ser sempre elas. Porque estas questões estão bastante na peça delas. Não estão tão declaradamente nas tuas, mas estão lá. De uma forma, quer dizer... Quer dizer, eu acho que neste momento o mais óbvio tem a ver com o problema de que, quer dizer, em Portugal pode-se apresentar peças ao vivo, mas na maioria dos outros países não. E, por exemplo, nós já tivemos 4 tentativas de estreia do Hark que não aconteceram e não vão acontecer tão cedo. É muito complicado fazer uma peça sobre a relação sobre o movimento de som e ter o público a ver essa peça num ecrã, com sorte com auriculares, mas provavelmente sem auriculares. É um processo extremamente frustrante, porque eu acho que, de facto, ir ao teatro, eu não sei, quer dizer, eu não usaria tanto a questão do sagrado ou do profano, mas eu acho que é um lugar que proporciona uma experiência. E proporciona uma experiência que só é possível nesse lugar. É que a tua peça em particular, ainda por cima, as pessoas estavam no centro. A peça, tudo acontecia em redor, portanto, ainda tinha essa camada que é mais... E as pessoas que puderam ver quando nós fizemos a filmagem, portanto o público fechado e selecionado que pôde assistir para a filmagem, e só estava sentado no centro, portanto o público está no centro e nós andamos a toda a volta, já precisamente porque, como nós cantamos, o público tem que estar no mínimo a 6 metros de nós, e portanto
a ideia era que o público estivesse muito mais livre, mas isso não é possível porque no chão nós tínhamos um sem número de linhas que não poderíamos passar porque estaríamos a menos de 6 metros e não se pode ter ninguém a cantar a menos de 6 metros. E, portanto, lá está, a experiência é completamente... há uma disrupção total da experiência de ver uma peça, da possibilidade de encontro. Quando nós começamos a trabalhar na peça em 2019, tínhamos situações de cantar ao ouvido do público quase, não é? E tudo isso teve que ser completamente eliminado, de cantar em cima do público, portanto, nós estarmos à volta, abraçarmos as pessoas com o som, quase. Tudo isso teve que ser largado quando tivemos que interromper os ensaios por causa da pandemia. E claro que isso coloca muitas questões, não é? Sobre o que é que significa estar num espaço com outras pessoas, sobre para que é que nós fazemos isto para um público. Porque nós filmamos a peça na Alemanha, porque era onde seria a estreia, e na Alemanha os teatros estão fechados há 6 meses, praticamente, e continuam e continuarão. E então o que é que significa ter esse encontro ao vivo, e quando ele não existe, e o porquê, e o que é que significa fazê-lo digital, e o que é que se perde? Isso acho que é uma questão que neste momento ocupa muito todos os artistas e todos os teatros e todas as casas e todos os festivais, mas de facto há uma questão da dimensão de partilhar uma experiência como público, como intérprete, e entre o público e os intérpretes, que sem dúvida neste momento está altamente condicionada, para não dizer quase em extinção, e que na minha peça especialmente é extremamente frustrante. E também a questão da duração, a peça é duracional, nós mostramos um excerto de 1 hora, em que propomos 1 hora que o público poderia ver, mas na verdade não há uma dramaturgia linear, não é? Portanto, não há... Então, quase parece que estás a trair a tua própria peça, se ela tinha essa abertura e esse improviso e esse espaço, parece que estás a negar a essência da peça, não é? Assim quase. Quer dizer, foi por isso que nós escolhemos fazer um excerto, claro. Porque nós poderíamos, obviamente, não é? Quer dizer, nós poderíamos ter tentado fazer uma documentação exaustiva do material e dizer que queríamos mostrar isso, mas nós achamos que não valia a pena, e então... Assim, é mais claro que é apenas um espreitar com todas as possibilidades de desdobramento, é mais justa. Sim, e como há cortes, não é? Portanto, há momentos em que se vê, não, há um corte para outra coisa que não poderia ter acontecido diretamente. Eu acho que nós fizemos muito trabalho na edição para dar a entender precisamente que estamos a ver coisas que não aconteceram, não estão a acontecer em tempo real, e que dão uma impressão do trabalho, mas mesmo assim toda a experiência de som que acontece com o público nos cantos, não é? Quase que era preciso mostrar com 4 alto-falantes à volta, então aí sim, cada um em casa poderia ter a experiência mais próxima de estar no palco e ver a peça no teatro. E sim, acho que isso não é só dramático para o baile, não é? Para peças de dança, é muito dramático para músicos também, exatamente por isso. Quando se toca um instrumento à vibração, quando se canta à vibração no espaço, no ar, e tudo isso, e quando se dança também, não é? Obviamente. E tudo isso desaparece no espaço digital. Acho que neste momento não há outro tópico que se possa falar. Sim. Neste contexto, porque de facto é tão presente nas nossas vidas como performers, que pronto, nós tenta-se fazer o melhor destas circunstâncias, mas há muito que se perde. Eu que há uma possibilidade que se abre de uso do digital, que se calhar não tínhamos ainda consciência, mas há uma perda em certas especificidades que só podem passar pela presença ao vivo. E a forma, inclusive, como eu pus esta questão do espaço teatral como um espaço onde
até de magia, não é? Onde a magia pode acontecer, todas estas outras esferas e estas outras dimensões que nós atribuímos podem acontecer e que na vossa peça está, Sara e Teresa, vocês também sentem isso, porque nós só podemos estar a discutir isto na intenção da peça e eu via ao vivo, mas na sua versão digital está lá a intenção, mas quer dizer, não é possível, até porque vocês fizeram, pronto, consciencializando que era outro um mídia, transformaram. Mas, portanto, a minha questão é pensando na peça original. Realmente há ali uma reativação e revalorização dessa dimensão do espaço teatral no sentido do teatro, onde acontece dança, acontece tudo o que possa acontecer ao vivo. E isso está na vossa peça. Sim, Cláudia, eu acho que a Luísa já descreveu muito bem, não é? São as artes vivas, elas são para acontecer ao vivo. E quando a Luísa diz, nós tínhamos propostas de som em que cantamos para o público, a envolvê-lo, eu quero ser esse espectador, eu não quero estar por trás do ecrã, eu quero estar lá, como é óbvio, que experiência única e transcendente, não é? Então, sem dúvida, o teatro há pouco falámos do sagrado, do profano, do mundano. Para mim, ele é um espaço de sacralização, não na experiência religiosa, claro, mas é um lugar sagrado, é um lugar Sim. onde se entra e temos uma vivência intensa de vários níveis, né? Às vezes incomoda, às vezes chateia, às vezes deixa-nos completamente desfeitos, desmembrados, destroçados, outras vezes eleva-nos, saímos completamente extasiados, mas é esse, como tu dizias, claro, é uma caixinha mágica onde muitas coisas acontecem e se revelam e dão-nos a oportunidade de ver o mundo de outra forma, mas tem a ver com o estar lá, com o sentir, com o cheirar, com a vibração, como diziam, a entonação, a afinação, a sintonização, não sei, essas coisas estão lá. Os ecrãs é uma outra vida que de facto estamos a descobrir e abre portas e oportunidades, mas não deixam de ser coisas distintas. E na experiência que a Teresa e eu tivemos, nós procurámos ser muito justas com a peça para o que é ao vivo e para o que é para o filme. Nós procurámos muito tentar fazer um filme da peça, mas até nós, enquanto intérpretes, nós estamos preparadas para estar em palco, enquanto bailarinas e coreógrafas, é essa a nossa maneira de estar. De repente, estar a fazer um vídeo é toda uma outra presença, é todo uma outra forma de dançar. Então, sem dúvida que o teatro é um oráculo, ele dá-nos muitas coisas. Mas eu estava no vosso caso até a pensar em concreto e pensando na peça original, tem uma dramaturgia em que o espectador faz uma viagem e ela acaba, posso desvendar isto, ela acaba para o final, vocês são também espectadores de um novo pano que se abre lá ao fundo, como se o próprio espaço do teatro ainda pudesse haver uma outra dimensão mais funda, pronto, é como eu li, mais funda ou escondida, portanto, mais subterrânea, e nós também já falámos aqui do escondido, em que o espaço teatral ainda poderia vir outra camada e que ele era revelador também enquanto si próprio, portanto, mais um corpo oráculo, o próprio espaço teatral. Estou a ler isto assim também um pouco por causa do contexto desta conversa. E daí, especificamente, eu pensar nessa... Claro que nós falamos sempre com os teatros, já não sei quem, no século passado dizia que os museus eram as novas catedrais, não era? Assim, as novas igrejas. Mas o teatro, revalorizar deste modo e relembrar a sua importância original, na vossa peça até há este percurso, não é? E eu estava a pensar nisso. Sim,
na nossa peça, avanço eu. Avanço? Pode avançar. Sim, Esta coisa, se estivéssemos ao vivo, não, era muito mais, não é? Assim fica... Sim, nós na nossa peça, pronto, essa questão pode o teatro também ser um oráculo. Olha, não te esqueças do que vais dizer, só para lembrar, quem quiser, pronto, eu estava aqui distraída, mas se alguém quiser colocar questões, escreva, mande comentários e nós introduzimos. Sim. Podes continuar, Teresa, desculpa. Não, então, para nós também havia essa questão, né, do teatro ser um lugar oracular também, não é? Onde nós vimos, como espectadores, em conjunto, ver algo, não é? Porque acho que essa experiência também coletiva é importante na experiência teatral. Pronto, e nós, de facto, enfatizamos o teatro dentro do teatro, né? Nós temos mesmo uma cortina que remete mesmo para este lugar mesmo teatral. E é um pouco como tu descreveste, realmente. Há um pequeno teatro dentro do teatro, e depois nós jogamos muito com o que é que se revela, o que é que está atrás da cortina, o que é que está escondido, como é que nós damos a ver aquilo que normalmente está escondido. Mesmo falando em termos do próprio teatro, né? O backstage, ou a preparação das coisas, e isso ser revelado, coisas que vão para trás das cortinas, as nossas aparições quase, e jogamos muito com isso na peça. O palco como lugar de visibilidade, de dar a ver, e mesmo, não é, com todas as dimensões que estão presentes na peça, não é? Desde a luz, à cenografia, ao som, todos esses mecanismos que também ajudam a esta máquina teatral a ganhar ainda mais potência. E pronto, e claramente fazemos uso dessa potencialidade, dessa caixinha mágica. E como elas são potenciadoras, não é? Muitas vezes, como é que a luz ilumina alguma coisa, mas como é que a luz também esconde alguma coisa, ou como é que a gente vê numa penumbra, ou pronto, todas essas dimensões que também que o teatro pode possibilitar como enfatizadores daquilo que nós, né, já estamos aqui a trabalhar. Mesmo a questão do som, há bocado falávamos desta questão dos ecos e do reverberar. Nós também no trabalho há uma altura em que eu e a Sara estamos a fazer perguntas, por exemplo, e usamos o som como forma há um trabalho sobre ecos e feedbacks, e então depois já não sabemos muito bem, quase que parece que estamos a fazer perguntas uma à outra, mas também de repente já são as nossas próprias vozes a ecoar, então já talvez seja uma espécie de voz interior a perguntar-nos as coisas, e depois elas crescem de uma maneira que ecoam no espaço todo, e então poderiam eventualmente ser as perguntas das pessoas todas que estão ali a ver-nos, não é? E de facto é isso, essa dimensão do teatral e a potencialidade do teatro como lugar não é, de exacerbar não é, o que já está a acontecer, ou de dar a ver alguma coisa, ou de esconder alguma coisa. E como experiência coletiva, pronto, é algo que realmente trabalhamos no nosso espetáculo. Eu chamava agora a Rita fazeres o teu sobre esta questão realmente do próprio espaço, não é? O lugar do teatro, onde a arte ao vivo acontece, onde se ativam estas as sensações e as sensibilidades e os nossos e intensificam os nossos sentidos para connosco próprios e tudo o que nos rodeia, e estes caminhos de várias direções, a sua importância e que importância têm eles hoje em dia. Que significação será que... Aqui acho que podemos pegar num tema mais geográfico, não é? O espaço. Então, por exemplo, relativamente aos locais de oráculos, eles não eram escolhidos por acaso. Aquele sítio era um local onde estava o oráculo, porque havia muitos motivos para que aquele sítio fosse aquele local. Já havia regras, tinha que haver condições. Dependia muito do tipo de oráculo que seria, mas a proximidade à água, de certos tipos de água, água que fosse curativa, milhares, uma lista infindável de coisas. Então,
E esse local, depois, o que tinha, esses locais o que têm é uma antena mais elevada de receptividade. Então, talvez esta questão atual que há no ir ver uma peça, portanto, falo como espectadora, é aquele momento, eu vou ali receber, ou seja, vou ali observar, ou seja, vou ser o observador, que é um bocado aquela questão, se é ativo ou passivo, se é ativo ou receptivo, mas aqui no fundo, entre o emissor e o receptor, vou ser emissora. Então, vou ao espaço do teatro receber, eu como espectadora, claramente eu não como bailarina aqui nesta conversa, e há um momento de transformação no espectador, ou neste caso, no receptor, em que o receptor, ao estar a observar, torna-se ele próprio o acto de observação. Não é aquela coisa do Trimukti, não é? Da Trinidade indiana, de o observador, o acto de observação e aquilo que está a ser observado. Então, há um momento em que o espectador, ao entrar no teatro, ao estar ali, não é? A ver, absorver, não tem que ver, mas a absorver, está a observar ou a absorver, absorve-se desse mesmo acto, torna-se esse acto e, porventura, até torna-se aquilo que está a ser observado ou absorvido. Isso aqui é um local de transcendente, porque transcende esta regrinha de vou só observar. Não, há um momento em que se transforma nos três. E diz que quando se faz este triângulo perfeito, transcendemos e voltamos ao 1, não é? Porque do 1 para o 2 para o 3. Portanto, sim, ou seja, consigo perceber a lógica de se ver o teatro, esse local físico, como um novo templo ou um novo espaço de oráculo, vamos dizer assim. Consigo perceber essa lógica. Pois, eu queria vos perguntar, queria que me ajudassem a pensar nisto, que é sempre muito arriscado e redutor fazer linhas generalizadoras de um percurso histórico, por exemplo, sobre a dança. Mas, assim, em linhas muitíssimo gerais, eu acho que posso afirmar, com todas as exceções, que nós tivemos um período em que houve uma grande, desde o início do século passado, com as novas vanguardas, até o início do pós-modernismo, e o pós-modernismo ainda um pouco com isso, de reivindicação do espaço na dança contemporânea e da performance art, da ativação da consciência do corpo presente que rejeita a representação, o artificial, o corpo que está desligado do seu estar presente e que finge numa mentira, como se isso fosse possível, para si, para o público, que é um outro, e nós não citamos esta farsa, queremos a conexão, conectar-nos uns com os outros, queremos honestidade, e portanto há todo esse trabalho. E depois há ali, entre os anos 80 e 90 até o início do século XX, uma tendência de questionar a própria técnica e linguagem artística. Portanto, uma eminência muito mais conceptual das próprias formas artísticas, de como as pôr em causa, em que estas coisas ainda estão presentes, mas como estão até hoje, muito até nas práticas de aquecimento, ou nas práticas de iniciar processos de experimentação, de improvisações e tudo mais. Inclusive, tenho ideia que mesmo uma dimensão política, ou declaradamente política, mais do que política, declaradamente política, da dança contemporânea nestes anos 80, 90, e que começa a ser muito mais politizada com a viragem do século, 2000 e qualquer coisa, e começo a ver agora, embora todas estas questões tenham sempre estado presentes, estiveram sempre presentes, esta aspiração do contemporâneo de estar ao vivo, ser presente, estar conectado, estava sempre presente, mas não era nomeada enquanto questão. E parece-me a mim, menos ainda a questão de uma transcendência, ou de um misticismo, ou de um esoterismo, ou de uma procura pela magia, até indo às bruxas, e todas essas dimensões.
que eu tenho estado a assistir e a ver estar presente em muitos criadores portugueses e estrangeiros, de uma forma assumida, ou seja, em que o seu próprio discurso sobre os projetos artísticos é um discurso que inclui esta linguagem, este mundo. Como vocês têm na peça Oráculo, chamam para a própria peça uma discursividade que faz uso desta linguagem e deste mundo. E eu acho que isso tem surgido mais presente, está mais presente. Vocês sentem isso no vosso percurso artístico? Sentem que houve momentos diferentes? Estando isto sempre presente, que a nomeação e a afirmação como uma prioridade está mais declarada nos últimos tempos? Ou sou eu que estou a fazer uma leitura de quem vê de fora e que, por acaso, vê aquelas linhas grandes e, portanto, estou a passar ao lado? Isto para depois perguntar à Rita em relação ao mundo em geral, não é? A relação também com outra dimensão no mundo em geral. Mas, Luísa, vou para ti outra vez. Eu não sei se percebi a pergunta. Tu sentes que no teu percurso como artista, tu sentes que todas as práticas que se aprendem na dança, que são técnicas muito diversas e têm muito da procura ritualística, de vários ensinamentos que passam por experiências do corpo diferentes, com até ativações de outros estados, essas coisas todas. Isso está sempre presente. Mas tu sentes que os artistas com que tu cruzas, a tua noção de dança com que tens tido, que há uma maior verbalização no discurso dos artistas e nas temáticas até de evocar e reivindicar para o seu trabalho essa dimensão de transcendência, de ligação com... Sentes que há uma mudança e há mais presença dessa reivindicação afirmativa no discurso e na própria temática, ou não sentes que haja uma diferença? Eu acho que é uma temática, como tu disseste, sempre presente na dança, e eu diria, né, e nas práticas físicas que são feitas também no contexto dos processos performativos, porque também fazes parte de processos de criação de dança contemporânea, muitas vezes fazer práticas físicas que buscam essa espécie, né, de outros estados, ou de transcendência, ou de transe. E eu acho que depois é uma questão de modo de apresentação e de moda também, nessa forma como é que estejam ali. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu não sei se sou eu que estou com problema ou somos todas que estamos com problema. Não sei. Vocês digam se interromper. Agora, eu acho que já te estou a ouvir. Ok. Eu ia dizer que acho que também é uma questão de tendência da forma como essa procura é verbalizada, e eu diria que eu tenho uma sensação que há uma tendência para um retorno a uma ideia de misticismo ou de procura de misticismo, que muitas vezes até é bastante problemática, especialmente em contextos europeus, porque há uma espécie de apropriação cultural que não é de todo digerida em relação à forma como esses processos são apresentados em palco, e essa tendência de alguma forma parece que não passa. E depois, em paralelo a isso, eu acho que há todas as questões relacionadas com, enfim, com a forma como o capitalismo tem apropriado o movimento New Age, que faz com que estes tópicos sejam necessários para o bem e para o mal, não é? Portanto, que eles aparecem também mais na dança, porque não é todas as questões do mindfulness e da forma como o mindfulness, na verdade, pode ser diretamente ou o meditar
não é? Portanto, são processos que têm consequências muito benéficas para quem o pratica e que permitem ativar novos estados de consciência, como por outro lado são as maiores ferramentas de culpabilização das vítimas, não é? Quer dizer, tu trabalhas o dia todo e estás ansioso e o problema é teu porque não sabes meditar, não é? Portanto, na verdade, eu acho que estas questões aparecem na dança contemporânea precisamente porque os nossos corpos também sofrem com todas as coisas que estão a acontecer no mundo, não é? Com as alterações climáticas, com as migrações e a procura de uma conexão com a natureza ou com a religião, estão a voltar por tudo isso que está a acontecer e o que eu acho que se calhar o caminho nos últimos anos principalmente me tem feito pensar é precisamente quando essas questões vêm de um desejo genuíno de abordar práticas que venham dos criadores e de problemas, ou quando são utilizadas muito nessa questão da apropriação de tradições que estão depois completamente descontextualizadas das pessoas que as apresentam, e essa dicotomia é algo que eu vejo muito nos últimos anos e que também não tenho nenhuma resposta, mas isso sim acho que é o que eu tenho sentido mais. Teresa ou Sara? Eu deixo sempre a Rita para o fim, depois ela faz uma contextualização assim em relação à ciência da coisa. Eu se calhar arrisco só no sentido por uma problema. A palavra está-me a fugir. Problematizar a coisa àquilo que se dá oportunidade ou não, àquilo que se dá oportunidade de ser visível, às histórias que nós não conhecemos, às histórias da dança que nós sabemos menos bem, as oportunidades ou certos temas que se privilegiam, certas correntes ou não. Acho que também há um pouco isso por trás nessa questão. Sim, percebo-te. Teresa? Eu acho que é uma questão muito difícil. Acho que a Luísa também já abordou aqui muitas já falou de muitos aspectos. E acho que é difícil essas generalizações, de facto. Nós para este processo agora pedimos a pessoas para nos enviarem perguntas e para nós voltarmos a olhar para a peça, para também fazermos o filme. E uma das perguntas que nos chegou, são perguntas anónimas, foi como é que será a espiritualidade daqui a 200 anos? E o que eu vejo, se calhar não vou falar se calhar tanto do que eu vejo na dança, porque de facto pode ser redutor, mas eu vejo que se está a questionar muito o lugar da espiritualidade, não é? Agora, porque não é? Porque nós há esta necessidade constante, não é? De estarmos conectados com algo, pelo menos é assim que eu vejo pronto, a espiritualidade. E se calhar a dança é uma forma também de chegarmos a outros estados de consciência, não é? De encontrarmos outro entendimento da realidade, de nós próprios, do mundo. E eu acho que essa questão né, da espiritualidade, eu acho que é uma questão que hoje em dia eu acho que está muito presente, ou seja, espiritualidade no sentido lato, não é? De em que é que nós acreditamos, qual é o sentido das coisas, quais é que são as relações que nós tecemos entre as coisas. E pronto, eu acho que é uma pergunta para o futuro também, não sei. E acho que sim. E acho que há alguns trabalhos de facto tentam se calhar tocar algo que tem mais a ver com essa transcendência dos corpos, com um lugar se calhar mais visceral, com um lugar mais instintivo, com um lugar mais do ritual. E pronto, ou seja, se calhar misturei aqui umas quantas coisas, mas pronto.
Sim, mas por isso eu dizia que deixava a Rita para o fim, porque é uma interrogação, eu não tenho resposta para isto, mas realmente será que nós estamos num momento, não só agora na pandemia, mas já vínhamos no momento anterior em que este capitalismo desenfreado, este consumo desenfreado, esta apropriação, como a Luísa pôs, de valores que foram genuinamente gerados e criados com outros intuitos e dentro de contextos culturais específicos e que também o capitalismo se apropria, mas como também haver um fascínio mas muitas vezes ser erradamente ou indevidamente abordados, mas realmente nos últimos anos, não sei até quando é que isto é, não é só na pandemia, mas que a pandemia ampliar ainda mais estas necessidades, mas e esta presença e este desejo de uma outra conexão connosco próprios, e se calhar esse tal espiritismo em sentido lático, espiritual, não é espiritismo, também é espiritismo, pode ser, mas espiritual em sentido lato. Como é que tu vês isso a nível da sociedade e da existência cotidiana da relação com esta necessidade e com esta outra dimensão? Alterou-se? Como é que tu viveste isto, Rita? Como é que tu percebes isto? Como é que tens percepcionado isto no mundo? Ou seja, no fundo, se e como é que tem sido este revivalismo espiritual, no fundo? Okay. Se como? Exato, pronto. Por experiência pessoal, do que tenho observado, eu diria que as coisas mudaram muito pós 2001. Pós, desculpa? 2001. Portanto, depois a brincar o que eu vou dizer, mas um bocado o efeito Matrix, vamos dizer assim que eu chamo, depois dos filmes do Matrix, começou a haver pelo menos uma maior popularidade de certos temas. Com 11 de setembro, muitas estruturas ruíram, a forma como víamos as coisas foi muito transformada. Ou seja, eu associo isto muito às crises económicas. Depois do 2008, então aí é que se abriu muito. Veio 2012 com aquela questão pop do fim do mundo maia, não é? Pronto. Ok. Mas sim, eu noto que, por exemplo, nos últimos 5 anos há menos vergonha, como foi uma vez que falámos, Cláudia, há menos vergonha das pessoas aqui no mundo ocidental presente, mainstream, das pessoas falarem de questões menos palpáveis. Não é? Até aquela questão que se vê hoje em dia, agora tocando aqui em pontos, das pessoas, muita gente ter o Pattern ou o CoStar, que são certas aplicações de astrologia ou a prática de certas práticas físicas como o yoga, o tai chi cada vez mais populares, ou o pranayama, ou depois mudarem isso de nome e pronto, ok. Ou seja, o que é que tem acontecido atualmente? Eu concordo, acho que nos últimos anos houve menos vergonha das pessoas assumirem esta componente espiritual que ultrapassa as fronteiras da religião, ou seja, se calhar já não é preciso haver uma coisa muito regrada, eu sigo este sistema, não, é um bocado um sistema que cada um quer seguir e segue, e eu interpreto isso muito como uma característica desta geração. Portanto, eu acho que isto vai ser um atributo que esta geração traz à história. O seu corpo espiritual, talvez como uma tentativa até de partir aquela gaiola de poder capitalista também. Que ainda está presente, não é? Foi o que tu disseste, Luísa. O capitalismo entranhou-se ali, claro, em tudo, e também manipula. É que queres ser espiritual, tu vais fazer estas coisas. E então estas coisas envolvem a apropriação cultural. Mas é como a mesma questão em relação às lutas
contra a nossa relação com a natureza e às questões climáticas. Há toda uma indústria a apropriar-se de formas alternativas, que é só uma apropriação e uma farsa capitalista, não é? Completamente. E porque o que aconteceu, e eu adorei tu teres pegado nesse tema da apropriação cultural na espiritualidade, porque não é preciso ir à Índia para uma pessoa ter uma revelação. Porque, ou não é preciso ir aqui a acolá e fazer isto e aquilo. O Portugal tem centros muito antigos, espirituais, em que, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, o meu estudo incide muito no sonho. Há práticas, uma das culturas mais ricas em termos oníricos é o México, mas, por exemplo, então há muito essa questão, talvez mais nos Estados Unidos, as pessoas irem para o México estudar sonhos e depois trazem, e depois têm elas o seu nome, pronto, toda uma questão. Mudam de nome e usam o nome mexicano, mas depois é o que tu disseste, Luísa, quer dizer, estamos a tirar fora do contexto, não é sequer nosso, mas, por exemplo, Portugal tem vários locais que eram antigos templos de sonho e estão mesmo aqui. O Alandroal é um dos mais importantes, no Alentejo. Portanto, se calhar o que poderia ser interessante, agora respondendo, Teresa, ao que tu estavas a dizer, e como é que vai ser a seguir? Como é que vai ser daqui a 200 anos? Talvez o que possa ser interessante era abolirmos esta apropriação cultural e enraizarmos mesmo, andarmos a coscovilhar e desenterrar e escavar o que era daqui, geograficamente local. Não é da mesma forma que uma pessoa se calhar tenta comer maçãs locais ou tenta comer, se calhar, aqui nesta questão ecológica, se calhar faz mais sentido eu comer uma maçã daqui em vez de eu estar a comer uma manga que veio do avião de não sei onde, se calhar até ambientalmente, chegando a esse extremo, se calhar poderá fazer sentido descobrir nos mesmos locais onde estamos a pisar com os pés o que era antes espiritualmente. Pronto. Só que dá muito trabalho porque até esta estrutura de poder na Europa arrasou com o que era pagão, não é? Ou seja, já esta questão do capitalismo, apesar do capital dito não existir no Império Romano, quando eles chegaram aqui dizimaram com tudo, não é? Até o momento que até que não, mas após isso e depois o cristianismo, não é? O que se fez com o cristianismo, não o cristianismo, mas o que se fez com isso, pronto, essas formas ancestrais de conexão com o espírito estão aqui, mas é preciso escavar muito. Eu acho que nós vamos ficar por aqui, porque não há perguntas, mas eu estava aqui a receber uma mensagem do Pedro, entretanto, para não me esquecer de dizer qualquer coisa, mas ia dizendo é que, ao mesmo tempo, a Rita introduziu aqui uma questão que na dança também se usa muito, que é do sonho, e que também se cruza aqui com a nossa temática, seja como uma prática, seja como o próprio tema. Conheço muitos criadores ou intérpretes ou intérpretes criadores que recorrem ao sonho, ou a sonhos lúcidos ou outras formas de acesso ao sonho como uma ferramenta, como instrumento ou como a própria temática das suas obras artísticas, mas só este sinal que a Rita trouxe de que Portugal tem templos de sonho ancestrais de que eu não tinha conhecimento absolutamente nenhum, e esta nota eu acho que é extraordinária, e se calhar ficava por aqui, ficávamos todas por aqui, relembrando mais uma vez que esta conversa foi gravada a 25 de abril, mas todas as conversas online, Dança Iminente, vão estar disponíveis até dia 30 de abril, que é o final da edição deste ano do Festival do IDD, e que ainda há muitos espetáculos a acontecer, tanto ao vivo como também na versão digital, que são outros objetos. Alguns são generosidades dos artistas de nós podermos pelo menos aceder àquilo que são intenções e esboços do que
poderemos um dia ver realmente ao vivo na sua completude. Outros são realmente outros objetos e valem enquanto tal, mas ainda há muito para ver até 30 de Abril e, portanto, é ver a programação e ir ver. Eu agradeço mesmo muito Rita, Sara, Teresa, Luísa e Cláudia, na língua gestual, que é língua, é mesmo língua. E pronto, muito obrigada. E obrigada a quem esteve connosco e quem ouviu da próxima vez. E hoje foi 25 de Abril, Dia da Liberdade. Não mais a ditadura, fascismo, não mais essas formas de opressão. Este painel é no feminino. Obrigada. Boa noite. Obrigada.